Eu pensei, não vai mais acontecer. Aconteceu. E jurei, mas jurar adiantou. Aqui estou de novo, como pôde acontecer se eu jurei? Mas jurar não é o que faz um coração. Não tem nada demais, todo mundo jura e não faz. O que traz felicidade é um pouco de maldade. Saudade não faz mal para um coração. Não me olhe assim, diga por favor se você viu algum dia amor assim. Melhor ficar com você dentro do peito. Digo defeito, digo jeito de curar teu coração. Diga tudo, mas não diga não. Diga tudo, mas não diga não. Diga tudo, mas não diga não. Eu jurei. Opa! Quem nunca? Aê! Salve, salve, rapaziada antenada no Samba em Rede. Mais uma vez, eu sou a Kathleen, estamos começando mais um Samba em Rede Convida. Hoje, com essa figuraça aqui, além de grande compositor, músico, instrumentista, produtor cultural, musical, Marco Matoli. Você também é um grande militante em prol da cultura do samba rock em São Paulo. Oi, Kathleen. Oi, todo mundo aí conectado. Muito obrigada, viu, pela presença. É um prazer, viu? Muito fã do trabalho de vocês aqui, muito importante. Estou feliz demais de estar aqui, mesmo. É isso aí. Isso tudo e também fazemos uns serviços de eletricista, pedófilo, encanador, Tá certo, né? psicólogo amador, enfim, a gente faz de tudo. Com certeza. Mas é isso. Nossa, tem essa longa história no samba rock. E agora começando com essa brincadeira nova aí, que é um trabalho solo aí de sambas autorais, que eu falo muito de samba de São Paulo. Isso aí, a gente vai falar um pouquinho aqui. Marco, final do ano passado, né? Dezembro, se eu não me engano. Dezembro. Lançou esse trabalho aqui, ó. Samba do Marcos. Isso. Certo? E aí vamos já começar com esse trocadilho aqui, porque na verdade é Marco Matoli, filho de pai e mãe italianos, né? Pois é. E aí explica um pouquinho o motivo desse título aqui, com esse S extra. Essa foi uma brincadeira, assim. Ninguém acerta meu nome no samba e na música, assim, nunca. Eu até tenho uma coleção guardada, assim, sabe quando você entra em casa noturna, assim, que fala, qual que é o seu nome? Tá aquele barulho, assim, né? E o meu nome que é Kathleen, como que você... Nossa senhora, você entende o que eu tô falando. Aí eu falo, Marco Matoli, né? Aquele barulhão, assim, o cara fala, Marcoli. Aí já veio de tudo, veio Marcoli, Marcólito, Marcola, Natália, Martoli, Macaulay. Meu Deus. E Marco também, ninguém me chama de Marcos, né? Quando é Marco, vira Marcos, né? Inclusive o Fred, do Clube do Balanço, que virou piada, né? Quando ele quer falar comigo, ele fala, ô Marcos! Uhum. Faz de propósito até já. Ô Marcos! Aí eu falo, fala Fred! Aí na hora de dar o nome, eu falei, gente, vamos assumir essa outra persona que é o Marcos. É o Marcos. É o Marcos. Aí samba do Marcos. Mas tem essa brincadeira, aí sambas do Marco, né? Sim, tem esse que tá S, aqui na capa do disco. Muito massa. É o S bailarino. Mas no fundo, tudo isso é que nem o Adoniran Barbosa fala, né? O importante é você criar assunto, entendeu? O Carlinhos Vergueiro, que até participa, ele conta esse caso, não sei se você já ouviu, que ele fala que quando fez o Torresmo à Milanesa, né? Que é mais triste. Mas pode contar essa história, né? muito boa. Que eu acho maravilhosa e explico um pouquinho também esse nome, ele fala que ele acabou a música lá com a Dona Irã, imagina, né? Fazer uma música com a Dona Irã Barbosa, que coisa louca, né? Aí disse que quando foi falar, então, é a música, não, bacana, mas eu quero mudar uma coisa, não é mais bife à milanesa, é torresmo à milanesa. Aí ele falou, mas o Adoniran não existe torresmo à milanesa. Ele falou, por isso mesmo, entendeu? Assim Que aí fica mais gera impacta, o assunto, né? Gera o assunto.
Então, falando de assunto, falando de caminhada aí, você, se eu não me engano, desde o começo da década de 80, já começou a trabalhar com música. Sim. Criou uma banda, né? Era o Matolhos Guanabaras ou só Guanabara? Ou só os Guanabaras. Só os Guanabaras. Já gravou CD. Sim. Enfim, a gente pode falar um pouquinho mais sobre toda a caminhada com o Clube do Balanço, mas assim, você também já teve um contato anterior com o samba, especificamente o samba de São Paulo. Por que só agora, em 2018, que você decidiu colocar isso para fora? Demorou para criar coragem, assim. O Clube do Balanço foi uma coisa muito forte para mim, uma coisa que realmente abriu as portas. O clube surge num momento na minha vida que eu praticamente tinha desistido de fazer música. Uhum. Eu já era mais cascudo, eu já tinha lá meus 35, 36, eu achava que música não era mais para mim. Uhum. Era uma coisa que eu ainda tinha uma visão que hoje eu vejo que é muito equivocada, de que você ou se insere no mercado logo no começo, nos 20 e poucos anos. Ou senão depois não tem jeito. Depois não tem jeito. E na época eu já estava trabalhando numa produtora de áudio, eu tinha falado, não, esse negócio de música não é para mim. Uhum. E o clube, puxa, foi uma surpresa, foi um presente da minha maturidade, assim, que a gente começou de um jeito muito despretensioso e de repente virou uma coisa enorme. Sim. E muito importante. Então eu sempre tive esse grande apego com o clube, um grande carinho por essa turma que eu tenho, eu sou muito amigo de todos até hoje. E eu falava, ai gente, mas para quê, né? Eu toco com uns caras que eu adoro, é um sonho tocar com eles. Para que fazer um trabalho solo? Uhum. Mas no momento eu senti que eu precisei fazer, porque começou a ter uma grande quantidade de músicas que não faziam sentido no clube, que eram sambas. Sim. E depois porque começou a se descortinar e eu comecei a me envolver com esse universo que, apesar de ser próximo do samba rock, não é o mesmo, que é o samba de São Paulo. Sim. Eu comecei a frequentar muito ali o Colombolo, ali do Renato Dias e do Caçula. Desenvolveu uma relação bem próxima deles, né? Muito Muitas próximo, parcerias. Muitas parcerias musicais, inclusive muitas que foram pro clube, né? E você se aproxima do Colombolo já quando o clube tá ali, figura ali no Graziadil, é mais ou menos nessa época? Nossa, muito antes. Muito depois. Muito depois? O clube no Graziadil, que é o momento que a gente dá essa virada do samba rock para essa nova moçada que começa a curtir, é 99, 2000. Uhum. Né? Sim. Esse começo despretensioso que eu falo do clube foi aí. Sei. E o clube começou muito assim. Eu tinha desistido, olha só, eu tinha esse trabalho solo de 96, que eu falo que não existe, que eu minto que eu não fiz esse disco. E essa turma que hoje é o Clube do Balanço eram os músicos que me acompanhavam. Eu era um cantor solo em 96. Para esse mesmo registro, o Balanço Bom é Coisa Rara? Isso. O pessoal do clube, eles te acompanhavam quando você gravou isso? Sim. Nossa, e por que você... Porque já ouvi em outros lugares, né, você falar que não considera que não gravou esse disco. Porque eu considero ele uma demo tape. Tá. Nem se fala mais demo tape, olha. Foi dele que você teve um episódio, assim, com o Marquinhos Silveira, o Beneal? Não. Isso é... Foi depois? Não, isso foi muito antes. Isso foi no Guanabaras. No Guanabaras. Deixa eu acabar esse fio da meada. Tá. Aí eu conheci ali o Peixe, o Gringo, o Tiquinho, o Fred, essa turma que a gente virou muito amigos lá em 95 e 96, porque eu chamei eles para gravar meu disco solo, Balanço Bom é Coisa Rara. Uhum. A gente gravou, ficamos amigos, fizemos... Puta, eu falo, a gente fazia 2 shows por ano naquela época, era uma derrota esse disco, não aconteceu nada, assim. Mas era um disco interessante, era um disco que era já de samba rock. Uhum. Era uma época que eu conheci o Luiz Wagner, então eu já regravei o Segura Negra, eu já regravei o Kid Brilhantina. E a gente, não andou, o negócio era pagode, não fazia sentido esse negócio de samba rock que eu estava tentando fazer ali. A gente ficou amigo, fez uns shows. Em 99, eu falei, pessoal, eu estou indo trabalhar numa produtora de áudio, eu estou parando com esse negócio de tocar. Eles falaram, não,
Não desiste ainda, né? Vamos fazer uma farra, mas vamos parar com esse negócio de cantor solo, que isso não dá futuro. Vamos fazer uma banda, aí você também não fica com essa noia de pagar todo mundo. E a gente acha aí um lugar para tocar de barato de domingo. Aí a gente pegou e falou, mas também vamos fazer menos as tuas músicas, vamos pegar o repertório de baile, que a gente era pirado com o baile. Eu apresentei um pouco eles ali para aquela coisa do baile do samba rock. Eles se apaixonaram. Vamos fazer esse repertório do baile tocado ao vivo. E vamos fazer uma festa para ver o que dá. A gente fez a primeira linha, Arthur Alvim. Zona Leste. Zona Leste, onde morava o Renato Bergamo, que era o DJ, que era super amigo nosso e que apresentou um monte de coisa. Fizemos lá. E foi muito gostoso, porque já não tinha essa condição de, eu sou artista, eu tenho que fazer um show. Não, cara, era um baile, os amigos discotecando, as namoradas vendendo cerveja. Foi uma delícia. Aí eu falei... Então tá, agora eu sou um trabalhador, eu não sou mais músico, eu vou fazer um negócio despretensioso. Deixar pro final de semana, pro domingo à tarde, né? Alguma coisa pro assim. Domingo à tarde, exatamente. Aí eu fui lá falar com um amigo meu, Italiani, que era o Maurizio Longobardi, que era dona do Graziadio, tava fazendo uma jam session. Ela falou, vamos fazer de domingo um samba rock. Aí ele, não quero pagode aqui. não, falei, não. Aqui na Vila Madalena, né? Aqui na Vila Madalena, né? Falei, não é pagode, Maurício, é um negócio... E tinha duas moças que trabalhavam lá na assessoria, a Mônica e a André, que falavam, Maurício, é super legal o samba... Elas eram da Leste. É super legal o samba rock, não é pagode, é um negócio... Começamos a tocar e foi aquele estouro, sucesso, né? Que foi o Graziadio. Não, foi um marco, realmente, assim, né? Para esse processo de reconhecimento, valorização... ampliação, né, do segmento, assim. Eu sinto que foi uma coisa que o clube só foi um agente que trouxe jogou um holofote. Fez um intercâmbio, né? Fez um intercâmbio. Eu não falo a gente quebrou o muro, porque esse muro sempre existe no Brasil, que é um muro social, mas a gente abaixou e a gente conseguiu fazer umas pessoas pularem, que eram ali do baile black, pularem para a Vila Madalena, e a gente conseguiu fazer umas pessoas que eram ali da Vila Madalena pularem ali para o baile black. E pelo menos se conhecer, pelo menos a cultura fazer esse intercâmbio, esse contato. E foi muito bacana, foi o que aconteceu, acabou girando o primeiro disco. E é interessante isso, né? Assim como no samba rock, né? Existem essas barreiras sociais. É uma expressão cultural que sempre foi colocada no âmbito da marginalidade. Não tinha reconhecimento. Cultura periférica. Assim como o samba. E a gente, né, falou já da sua família, que você é filho de italianos e tudo mais. Então, quando que isso você se depara com esse tipo de expressão? É de berço? Não. Como que foi esse processo? A minha família, meu ambiente familiar, apesar de eu ter ouvido coisas muito bacanas em casa, porque minhas irmãs mais velhas gostavam de música, me apresentaram o melhor da MPB. Não é uma família que tem uma tradição, nunca me levaram numa escola de samba, nunca me levaram num ambiente de música negra de São Paulo. Sim. Eu sim, tive muito acesso à cultura, mas... Você lembra do momento que deu clique, assim? Lembro. Porque assim, na real, eu era adolescente, pré-adolescente, a palavra seria nerd. Eu era um tremendo nerd, assim, entendeu? Um cara meio desencaixado. É uma pessoa muito curiosa, muito dedicada. Que não namorava, entendeu? Não tinha namorada. Então eu ia muito em livraria, eu pesquisava, eu gostava de ler. Minha mãe sempre me incentivou muito a ler, era uma pessoa muito culta. E eu comecei a descobrir a música brasileira, né? Eu ia nas lojas de vinil, aí, pum, Cartola, pum, Jorge Ben, pum, Gil. E isso para um moleque é uma coisa de ouro, né? A cabeça vai abrindo, você vai descobrindo. Eu falei, nossa, eu gosto muito de música. Comecei a estudar música. E não só nesse garimpo todo pelo centro de São Paulo, você não só se deparou com grandes discos, grandes obras, mas também com figuras muito importantes, né? Que depois ajudaram a pavimentar esse caminho, assim, né? O próprio... esqueci o primeiro nome dele, mas o Bergamo, né? Que é o Renato Bergamo. Renato. Sim. DJ, né? DJ, essa figura dos caras que um pouco vendem vinis lá no centro,
um pouco são DJs de baile, são os tremendos dos griots mesmo, né? Eles têm acesso a um material muito grande, eles meio selecionam o que vai funcionar, o que não vai. Eles são realmente agentes de cultura muito importantes, né? E para mim foi esse contato. Eu lembro que para mim o disco que me pirou a cabeça mesmo foi o Gil e Jorge. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Né? Que era aquele violão que eu falava, o que esses caras estão fazendo no violão, e cantando, improvisando, e livres. E eu falei, eu quero tocar violão. Que legal. E aí voltando pro assunto já, voltando ali para trás, foi onde enfim, a minha turma, meu musical ali na década de 80 era muito rock and roll. Eu frequentei muito rock and roll. Eu ia no Lira Paulistana, eu ia no Madame Satã. Quando eu era adolescente, eu tinha uma banda de ska, de punk rock, que eu adorava também, era super bacana. E eu tinha muito essa visão de música de cultura, banda, rock. Só que quando eu fui fazer uma banda, a primeira banda um pouquinho mais séria, que era o Guanabaras, eu falei, eu não quero fazer rock, eu quero pôr coisa brasileira aqui, porque eu já era muito pirado com música brasileira. Eu já era muito encantado com a música brasileira. Eu falei, eu quero misturar samba, eu quero fazer uma coisa que tenha a linguagem pop, mas que tenha o samba. E esse é o Guanabaras. E nessa altura você já frequentava roda de samba, por exemplo? Não. Ou conhecia, tinha alguma memória assim, Geraldo Filme, algum desses baluartes? Mas eu não fazia ideia, eu não fazia nem ideia do que era samba, não. Eu não fazia ideia. E essa minha história começa... Eu trabalhava num estúdio, aliás, foi uma experiência muito marcante para mim, porque eu gravei muito daquele primeiro movimento de pagode paulista dos anos 80, né? Sei lá, eu gravei as primeiras produções do Prateado e do Rick, que eu babava, né? Eu via aqueles dois caras arrebentando, tocando samba pelos poros, assim, produzindo 300 grupos de... Já estava atuando como músico profissional mesmo? Não, eu não era profissional porque eu não tinha disco gravado ainda. Entendi. Eu estou falando dos meus 18, 19, 20, bem cedinho, assim. Mas eu atuava como técnico, na área de produção. E eu vi todos esses caras de perto. Falei, nossa, tem muito assunto aí. E numa dessas produções caiu o Marquinhos Silveira. Lá eu falei, pô, Marquinhos, você produz samba e tal. Eu tenho um trabalho que não é bem samba, mas é capaz de você gostar, né? Porque eu gosto muito do Jorge Ben, eu tento fazer uma coisa mais balançada. Ele falou, deixa eu ver isso aí. Aí eu pus o Correndo ao Encontro dela. E aí tocou, ele arregalou o olho assim. Pegou o telefone assim, ligou, né? Olha eu, né? Você se lembra, né? Faz tempo, né? Aí ligou. Gleides, eu tô aqui com um branquinho, mas ele parece o Branca de Neve. Vamos pôr ele na coletânea? Caraca. Na coletânea da Band FM? Da Band FM. Caraca. Você lembra qual foi o volume? Nos bailes da vida, era um azulzinho. Tá. Aí ele falou, você quer participar de uma coletânea? Eu, por favor. Nunca Que tinha, não massa. sonhava em gravar. Entendi. Tá. Então essa foi a sua introdução mesmo, né? Pro mercado fonográfico. Antes de Guanabaras, antes de tudo, né? Já era o Guanabaras. Já era o Guanabaras. Eu tava mostrando o Guanabaras pra ele, sim, que é Correndo ao Encontro dela. Mas antes da gravação do disco já com a turma do Balanço, Muito né? antes. Isso eu tô falando de 88, 89, assim. Aí saiu lá o Correndo ao Encontro dela. Aí ele me arrastou pra fazer as divulgações, né? Dos bailes. Aí minha ficha começou realmente a cair. Acho que você podia investir assim nessa... Que não era tão louco o que eu estava fazendo. Que massa. Tinha esse tal de samba rock, era uma coisa que existia já há muito tempo. Eu não era tão original, assim, essa mistura de pop, de black music, com samba, teve muita gente que fez antes de mim. E que eu estava vendo só ali uma pontinha do iceberg, que era o Tim Maia, o Jorge Ben. Mas é curioso como toda essa cultura mesmo, ela se apresentou para você de uma forma muito natural, né? E acho que quando a gente fala de samba rock, a gente tem esse entendimento de que não é apenas um estilo musical, ou que é muito abstrato, assim, tentar apontar nomes, né? Hoje é um pouco mais fácil, mas no início, né? Sim.
É uma cultura toda que se constituiu, né? Eu acho que a própria cultura do samba rock, ela vem se entendendo, as pessoas que são os agentes que formaram essa cultura, eles foram se entendendo como samba rock nos últimos 20, 30 anos. Tanto que se você pegar, eu lembro que quando a gente começou o Clube do Balanço, que a gente começou a falar, isso é samba rock, isso é samba rock. Tinha muito nego mais antigo que falava, mas o que é samba rock? Isso é invenção de vocês. A escultura é meio que uma invenção, né? Com certeza, ela vai se modificando, Ela né? vai se entrando em lugares, né? Eu lembro de você usar um termo que foi o samba rock é uma antropofagia musical. Mas super Explica um pouco isso, então. Porque é o que eu sinto, assim, porque o baile é uma coisa muito interessante, né? Porque você vê ali um cara discotecando num ambiente que a gente se vê repetir muito na cultura negra ao redor do planeta, que é a festa. As pessoas não têm dimensão da importância que é a festa para a cultura negra. Porque ela parte da festa sagrada, né? A celebração sagrada da cultura negra é a festa. Sim. É como a missa dos caras, entendeu? É a festa, né? A festa de candomblé, onde você se celebra. Então essa festa, quando vem para o profano, ela pipoca de diversas maneiras. Mas beleza, esse baile paulista dos anos 50, que a gente estava falando do seu Oswaldo, o que eles tocavam? Eles tocavam o que eles ouviam na rádio, tocavam ali o Rei Conif, tocava os sucessos orquestrais, e ali começou uma dança, que também era meio misturada. Era um pouquinho de mambo, era um pouquinho de rockabilly, né, que na época tinha, um pouquinho de que o pessoal da dança chama de Lindy Hop, né? E foi construindo, foi juntando elementos ali. Esses elementos começaram a se juntar. Nos anos 60 começou essa coisa mais black music, da consciência negra. Então começou a vir uns souls, uns funks. Começa a vir algumas coisas de rock and roll, vem Ray Charles, vem toda essa cultura negra americana, mas ela é assimilada, que é aí que eu falo que é antropofagia, ela é assimilada e transformada em outra coisa. Não é que nem o japonês fala que ele imita igualzinho. Já viu esse fenômeno japonês que o cara, tipo, fala, eu sou rockabilly, e o cara se veste igualzinho ao Elvis. Tem até o pagode, né? Tem até um pagode, mas eles não conseguem assimilar uma coisa, passar pelo filtro cultural do país e virar uma outra. Que é muito bacana isso no Brasil, né? Com certeza. Se a gente pensar, a gente fez isso diversas vezes na nossa cultura. Diversos momentos, O samba é isso, né? Sim, Fala uma que forma de resistir também. Uma forma de resistir também, mas é uma música, a antropofagia eu acho uma palavra muito feliz, assim, né? E aconteceu isso no baile de samba rock, ele incorporou o Ray Charles, incorporou o Aniceto do Império, que é outra coisa a partir do ato, incorporou a bossa nova, incorporou o samba-lanço, que também não era, inventou uma dança, e acabou virando uma cultura. Aos poucos isso foi virando uma cultura. Sim. E, ao meu ver, não tinha um pensamento musical de samba rock. Aí é um pensamento meu que eu na verdade, eu estou copiando de um amigo meu, que é o Eduardo Brechó, que ele me falou isso, eu falei, você tem razão, Brechó. O Branca de Neve é o primeiro cara que pensa em fazer um disco de samba rock, que fala, eu vou fazer um disco de samba rock, e faz. Qual que era o título? É o Branca Mete Bronca. Branca Mete Bronca. Porque o próprio Bebeto, o próprio Jorge Ben, apesar deles saberem muito bem o que era samba rock, eles não estão muito preocupados em fazer samba rock. Eles fazem balanço, eles gravam um pouco de tudo, tem uma romântica, tem uma mais rápida, mas nenhum deles está preocupado em fazer um negócio para a pista, que funcione no baile de samba rock. Entendi. Para você, então, o Branca, junto com outros nomes, mas Branca é uma das grandes referências, assim. E você teve esse contato com a obra dele já desde Depois que o Marquinhos Silveira me falou, você parece o Branca. Aí eu fui ver quem que era o tal do Branca. Olha só. Aí eu pirei. Caraca. Aí eu fiquei louco. Que legal. Falei, Jesus. E ele tinha acabado de ir embora, né? Porque o Branca foi embora em 88. Ou seja, quando eu mostrei pro Marquinhos, tipo, o Branca tinha nem um ano que ele tinha ido embora. Nossa, caramba. Olha que coisa louca. Eu não conheci o cara vivo, eu não vi o cara vivo. Teria sido maravilhoso. Imagina que diferente que teria sido a música paulistana se o Branca não tivesse ido. Muitos diálogos que poderiam ter acontecido ali, né? Talvez até o próprio pagode paulista dos anos 80, 90 tivesse sido para
enveredar para outro caminho, né? Outros caminhos, vai saber, mas enfim. Matoli, a gente falou tanto dessa música, o Correndo ao Encontro dela. Posso pedir para você dar uma Claro, palhinha? claro, vamos lá. Eu tô Foi querendo um dos- regravar ela, aliás, viu? Olha só, Eu não mas consigo- como clube Então, ou já numa outra então vertente? eu tô tentando convencer o clube a gravar essa música há uns 10 anos, já não consegui. Vamos ver se... Regravar. Agora que eu tô independente, assim, eu vou gravar sozinho. O meu amor me ligou, dizendo que está com saudades e me pedindo pra eu ir, correndo ao encontro dela. Eu vou voando, pois quando eu me encontro com ela, o tempo passa depressa e já é hora dela ir embora. Quando ela vai embora, é como se o sol estivesse se pondo, porém a noite também é bela, e nela sonho com você. Pois apesar de sozinho, eu sei que no mundo tenho alguém que pensa em mim com amor e que me liga quando quer me ver. Quando ela não me telefona, é como se nuvens cobrissem o céu. Eu ouço a chuva caindo baixinho e sonho acordado em você. Eu vou voando, correndo ao encontro dela. 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 Por aí. Maravilha. Muito obrigada. Matoli, então a gente falou um pouquinho dessa identificação. Eu não abri o violão. Saiu sem áudio do violão. Já foi, né, gente? Beleza. Foi voz e quase violão, é isso, né, gente? Desculpa, viu? Não, imagina. Desculpem, caros ouvintes. É ao vivo, É ao gente. vivo, né? A gente estava retomando aqui, a gente falou um pouquinho dessa identificação inicial, a maneira como você se introduziu e começou a compreender mesmo, né, toda essa cultura, a dimensão disso tudo, né? A dimensão dessa cultura afrodescendente dentro da cidade de São Paulo. Sim, como que é? Você mesmo diz, né? Você e o Rodrigo Leão. Rodrigo Leão. Disseram que não existia, que não merecia respeito, que não havia proveito. Nesse tal de samba paulista. E, né, a gente pode estender isso para o samba rock também. Super. Porque, no fundo, a gente está falando de invisibilidades. A gente sabe que as culturas negras, geralmente, existe sempre uma tentativa de invisibilizar. Isso é histórico, aconteceu com o samba. Mas parece que em São Paulo, além da coisa normal da invisibilização que a sociedade, que o racismo estrutural tenta invisibilizar as manifestações culturais negras, existe uma coisa das próprias pessoas que fazem cultura negra não achar que é tão legal assim. Uhum. É uma pira de São Paulo. É uma pira de São Paulo comprar a cultura de todos os lugares, mas não dava... E não reconhecer a própria, né? De não reconhecer a própria. E é uma coisa que, na verdade, o primeiro cara que começou essa discussão filosófica comigo foi o Luiz Wagner. Uhum. Já muito antes de Clube do Balanço, já ali nesse disco que eu te falei, de 96, que eu começo a falar de samba rock, a gente tinha... Ele é um grande padrinho musical meu, assim, um grande mestre. A gente conversava muito, a gente filosofava muito, e ele falava, Matoli, existe uma cultura negra muito forte em São Paulo, em Rio Grande do Sul, no sul do Brasil de uma maneira geral, que ela não é vista. Ela não é enxergada, as pessoas não percebem. Ele é gaúcho, né? Ela não entrou para um eixo comercial também, né? O Rio, de uma certa forma, o eixo Rio, Bahia, assim, ele foi muito utilizado como uma coisa oficial da cultura do samba. Foi fisgado ali e foi moldado, né, de certa forma. Perfeito. São Paulo, por um tempo,
eu sinto assim que se blindou dessas influências, né, e dessas demandas que, enfim, infelizmente, muitos segmentos acatam, o próprio carnaval. Sim. Né? E aí, ao mesmo tempo, consequentemente, ficou ficou invisível. Né? Essas histórias que a gente, que eu fui ouvir depois do Caçula, do Renato, de como que foi pensado o Carnaval de São Paulo, que teve um prefeito que chamou um cara do Rio de Janeiro para formatar. São coisas que você vai entendendo aos poucos e você vai construindo a história, né? Para você que já estava super imerso na própria questão do samba rock, linha de frente de uma banda que tocava ao vivo e que emplacou. Isso que é um outro ponto curioso também, né? Porque sempre os bailes, uma das características é o som mecânico, né? É o som mecânico. E aí vocês entram com uma banda. Foi muito louco. Isso é outro Vamos assunto falar interessante. um pouquinho disso, que é curioso mesmo. Mas só fechando ali a história do Luiz Wagner. Já nessas discussões que eu tinha com ele ali na década de 90, falando, é importante você ter um trabalho que faça fala de samba rock. Eu pensei o Clube do Balanço, muito antes desse clube, com o Luiz Wagner. Ele falando, tem que ter, você tem que fazer uma bandona, E na hora que a gente fez o Clube do Balanço, a gente chamou ele de padrinho número 1. Ele ficou ali o tempo inteiro sentado no disco ali com a guitarra, tocando. Que massa. Gravamos 2 músicas dele, cantou, porque ele realmente foi um cara que ajudou muito a pensar o conceito da história. Mas ele já, ali depois que ele gravou o primeiro disco, a gente continuou, fez parcerias, ele falou, você conhece Geraldo Filme? Eu falei, não conheço. Então, você sabe que tem também, além dessa coisa da cultura, tem um samba de São Paulo muito foda, muito rico. Eu falei, Wagner, vai procurar saber quem é. Aí eu fui. Que louco, caraca. Fui ouvir, pirei, que é um gênio, né? Um cara monstruoso. Eu falei, meu... Em tantas instâncias, né? Não só musicalmente, assim, em termos de mensagem política, mas atuação, preocupação pela perpetuação mesmo, né? Do segmento, de fazer linha de frente... representar de fato, assim, né? Foi presidente da UESP por uns 2, 3 anos. Exatamente. O cara, ele estava ali jogando em todas as posições que ele podia. E aí... Aí se deslumbrou. Aí eu falei, outro mundo aí, né? Interessante. Se inserir no samba com Geraldo Filme é bom, hein? Né? E aí ele falou, eu tenho uma homenagem que eu quero fazer a ele, aí ele me mostrou essa cabeça dessa música. Quando vi Geraldo Filme... Você consegue fazer uma palhinha? Né? Consigo. E aí foi onde... E essa música é bem antiga já. Pois é. É uma das primeiras, assim, que remete a esse universo. Eu acho... Você sabe que a memória é um negócio meio confuso, mas eu tenho a impressão que é antes de eu conhecer o Caçula e o Renato. Entendi. Antes de conhecer o Colombolo. Nossa, quando você conheceu os meninos, então... Eu pirei. E o projeto, né? Em 2004, mais ou menos, que vocês se aproximam. E que o Colombolo já estava com uma programação, uma aderência, uma adesão muito grande, né? Várias pessoas também. E essa coisa dos intercâmbios, né? De trazer pessoas de lá para cá e vice-versa, né? Exatamente. Foi o Renato que me abordou. É mesmo? Ele tinha uma... Como você... Conta essa história como vocês conheceram. Gente, foi ridículo. O Renato é muito louco, vamos combinar, né? Eu amo o Renato, mas ele é muito louco. Assim, aí ele me conheceu, a gente fez um show... Acho que com o Senhor Preto Velho, não lembro direito, mas enfim, se conhecemos. Ele falou, eu quero te fazer um convite. Eu tô gravando um disco em Tupi-Guarani, eu queria que você cantasse uma música. Eu falei, você tá me zoando, né? Ele falou, não, é sério, porque eu acho importante que o rap seja cantado em Tupi-Guarani para ter uma identidade nacional. Eu falei, esse cara é louco, eu gosto dele. Ah, que doido. Aí eu participei de uma gravação do Renato cantando em Tupi-Guarani. Olha que pira. Mas é um gênio, né? O Renato é um tremendo de um gênio. E aí foi. Aí depois, quando começou o Colombolo, eu fui me aproximando, a gente já era amigo e tal. E falei, isso é muito bacana. Nessa altura, eles já tinham feito as gravações dos discos do Memória do Samba Paulista? Já conhecia eles antes disso. Aí começou. Aí eu falei... Relicário mesmo, Relicário, né? Nossa. Tem gente ali que nunca gravou. É muito louco, né? Muito, sim. É um acervo que ninguém mais fez, ninguém mais registrou, guardou. É uma coisa tipo Marcos Pereira gravar o Cartola. É uma coisa muito, muito... Muito singular mesmo. Muito importante, né?
E aí começa essa convivência, com esse entendimento do que é o samba de São Paulo, ir lá visitar Pirapora, ir lá visitar, conhecer um pouquinho desse repertório, tentar entender a formação das escolas de samba de São Paulo, que é peculiar, é diferente. E esse sentimento, o pessoal, os companheiros do clube, do Balanço, eles também nutriram, assim, esse momento seu, né? Do samba paulista? Do samba paulista. Não. Quer dizer, tem um lá especial que muito, né? Que é o Fred Prince, né? Sim, camisa verde e branco. Camisa verde e branco. Aí quando eu ia falando isso, ele só ria, ele falava, Ele tava lá, né? Falando, você tá descobrindo isso agora, menino, né? É meio isso, né? Teve até uma ocasião super bacana que foi um show, tava o Kiko Dinucci, eles estavam fazendo aquele disco histórico do Plínio Marcos, né? Sim, na regravação Nas Quebradas do Mundaréu. Isso, eles fizeram aqueles projetos do Sesc que faz o disco inteiro. E lindo, um show maravilhoso. E aí passou um vídeo, assim. Aí eu tava com a Betânia, né? A minha namorada, assim, ela... Ô Marco, aquele lá não é o Fred, assim, tipo, com 14 anos de idade. Passando no vídeo, assim, com o Oswaldinho com 22, o Fred com 14 e o Geraldo, sei lá. Sabe um vídeo que tem do pessoal tocando uma caixa de sapato? Sim, o Oswaldinho. O Oswaldinho, o último entrevistado foi o Oswaldinho, a gente mostrou esse vídeo. Mas aí eu não reconheci o Fred Prince. Tá o Fred lá tocando uma caixa de sapato. Que louco. E o Fred é isso, né? Ele participou tanto dessas coisas de samba, como tocou com o João Nogueira, tocou com o Ele eu sempre brinco que toda hora eu descubro algum disco que o Fred participou. Você falou, eu tô tocando isso aí. Eu falei, pô, Fred. Então, o Fred tem essa... E a Tereza, né? E a Tereza também, que ela tem, pelo lado rural, né? Que ela adora a música caipira. Então tem essa identificação. Mas acho que essa pira de ir atrás do colombouro, de se envolver, de fazer, foi mais minha mesmo. Foi uma coisa sua. E que gerou muitos frutos, né? Você agora está lançando esse trabalho, e aí você tem parcerias aqui, não só aqui, mas inclusive no Balanço você gravou coisas com o Renato. Super, tem um disco que... O Renato, eu gravei pra caramba ele. Gravou o Renato. Renato e o Caçula, o Robson Capella também, que é um parceiro que eu fiz no samba, que eu acabei fazendo Balanço com ele também. Não, muito legal, assim, essa troca, né? E falar de participações, parcerias e tudo mais, e o Carlinhos Vergueiro. E aí que já faz o gancho com a música que a gente começou, né? Falar, sim, assim. Sim. O Carlinhos, assim, quando eu comecei a fazer esse disco, teve uma preocupação muito grande de ter uma sonoridade que eu estava pensando, assim, que eu tenho... assim, eu enxergo que como o samba tem sido pensado em termos de produção, em termos de sonoridade, a gente tem uma herança muito bacana, muito legal do pensamento que é o fundo de quintal. Sabe essa formação? Repique, tantã, pandeiro de corte, bando... Eu acho que tem quando se fala de o cara que não é do samba, como eu falo, eu vou gravar um disco do samba, parece que já tem Tem um modelinho ali tem pronto. um pacote promocional pronto na internet que você compra, assim, que já vem esse som, esse pensamento, você contrata o produtor, o cara vem, não, beleza, chama o ciclano, fulano, blá, 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 e faz o disco de samba que vai soar desse jeito. Com variações, obviamente, com estilos diferentes, mas que tem esse pensamento. E eu não queria. Até porque eu gostava muito da gravação do Plínio Marcos, eu gostava muito de umas coisas da Clementina que... Aí eu fui ouvir, eu chamei para produzir um cara que não é do samba. Que, aliás, é uma coisa que eu gosto muito de chamar para produzir uma pessoa que não é do meio, porque a pessoa sai do automático. Né? Inclusive, o primeiro disco do clube eu chamei o Ganja Man, que era um cara que era produtor de ska, para fazer um disco de samba rock, deu super certo. Né? Ele é pernambucano? O Ganja? Não, paulistíssima. Depois ele produziu, saiu de lá, foi produzir Racionais, Criolo e tal, mas enfim, eu gosto muito de chamar um cara, eu acho interessante, eu acho enriquecedor você trazer uma pessoa que não fale o que você quer ouvir. Sim. Né? Acho que isso é interessante. Eu chamei o Jesus, que é um cara para quem eu trabalhei na produtora dele muitos anos e que já tinha produzido um disco do clube. Eu falei, Sérgio, Jesus, eu quero gravar um disco de samba. Ele falou, tá, mas
como é que você quer que soa? Ah, não sei se eu ponho baixo. Ele falou, vamos ouvir o que você gosta e o que você não gosta. Aí a gente foi ouvir, a gente achou uma coisa da Clementina que a gente adorou, uma coisa da Dona Ivone Lara que a gente gostou, uma coisa da Beth, eu mostrei o Prosa em Samba. A gente foi ouvir e falou, vamos analisar essa gravação. Gente, era um cavaquinho, um tamborim surdo, um cavaquinho, um violão de 7, uma caixinha de fósforo. Era muito simples. Bem enxuto, né? Era muito enxuto. Mas tudo soando grande, tudo bem na cara. Ele falou, você gosta disso? Você está ouvindo baixo? Aí ele teve a crise da cuíca, ele falou, tudo tem cuíca. Para não ficar demasiado. E nesse processo, porque, se eu não me engano, no disco, no último disco do Balanço, o Menina da Janela, eu lembro que vocês fizeram uma temporada assim, de ensaios abertos, né? Sim. Pra já chegar no estúdio com a coisa pronta é pensada. O som mais fluido e tudo mais. Para esse CD foi esse mesmo processo? Não foi porque não tinha banda, né? Foi uma coisa de pensar, de chamar uns músicos que compraram essa viagem. Uma pessoa que a gente confiava. Eu chamei aí o Maurício Paz, um cavaquinho. Chamei o Dudu, que eu tinha visto ele gravar, eu tinha adorado, que também é um cara que é um sambista, mas que tem outros pensamentos. O Fred, porque o Fred, para soar antigo, tinha que chamar o Fred, porque ele é antigo. Aí eu chamei o Dino, que trabalhava com a gente no clube, e é um cara que confia muito, que é uma pessoa que a gente trabalha muito bem junto. Chamei os meninos que o Maurício chamou também, que era da turma dele, que entendiam bem de samba paulista. Me fugiu o nome dele, Quero falar porque ele fez uma coisa muito bacana. Tinha às vezes, o Lucas Brogliolo, que fez uma coisa genial no disco, trouxe várias coisas importantes. O Márcio Forte, um amigo meu. Enfim, eu chamei um time de percussionistas que dava para que não vinham, vamos dizer, nesse pacote pronto que eu comprei, que eram de coisas diferentes e dava para pirar, dava para fazer coisas diferentes. Mas a gente gravou pensando sempre no mínimo. E todo mundo junto. Então, que legal. Então tinha sempre 3 percussionistas e um cavaquinho. Soa mais natural, né? A gente tinha que pensar que aquilo tinha que funcionar a princípio. Depois, vi um detalhe, mas é um disco que tem muito pouco elemento. Tem alguma... porque aí quando você traz alguma coisa que foge ali do padrãozinho, ela se destaca, né? Exatamente. Tem a música com a viola caipira, né? Exato. E, se eu não me engano, Juras que tem... É uma rabeca? Ou não? Sim. É uma rabeca. Não, é um violino. Um violino? Porque é a mesma coisa, tinha um espaço para um solo, aí, espaço de solo no samba, o que é que você vai pôr? Trombone, um clarinete. Falei, vamos pôr um violino. Um violino. Eu achei que era uma rabeca, mas ficou massa, muito massa. Ficou lindo, soou maravilhosamente, né? Ficou... Sim. E é um violinista que toca chorinho, é o Ricardo Hertz, né? Sim. Um monstro, né? Muito legal. Ele nem acreditou, eu fui na cara de pau, assim, falei, tô fazendo um disco, você quer gravar? Acho que eu fui tão cara de pau que ele falou, tá bom. Não, mas muito massa. E ficou lindo, né? Não, e fora assim, né? Esse processo coletivo, né, que resulta na consolidação disso. E a faixa que abre mesmo, né, esse registro, que você coloca, como que eu posso dizer? Eterniza o legado, né? Pois é. De tantos. Essa faixa foi o seguinte, aí eu fiz esse disco, a gente é um disco que a gente começou meio despretensioso e quando chegou no meio a gente falou, nossa, Sérgio, tá bonito isso, né? Ele falou, se eu soubesse que ia ficar tão bonito, porque foi... Sabe quando vai encaixando, vai ficando tudo bacana? Tinha 8 faixas. Eu tinha pensado em 8 faixas. Qual foi a última que entrou? Então, aí eu fui mostrar... não tinha abertura. Não tinha abertura. Aí eu fui mostrar pro meu parceirão de composição, que é o Rodrigo Leão. Um cara que tem nada a ver com samba. Mas eu tenho várias parcerias dele com o clube, porque é um cara que escreve muito bem, é um cara cabeçudo, escritor, vem da publicidade, é um grande redator, assim, um cara... inteligente pra caramba. Aí eu mostrei pra ele. Disse que ele falou, maravilhoso. Quem é Geraldo Filme? Falei,
E aí, ele te ajudou a escrever essa abertura. Aí eu falei, puxa, do filme, Rodrigo, caramba, pô, samba de São Paulo, samba de São Paulo? É! Aí eu mostrei o disco do Plínio Marcos, ele ficou de queixo caído e disse, ó, isso é foda. Eu falei, Rodrigo, é foda. Caraca. Tô te falando disso há anos, você não presta atenção. Eu falei, posso te falar uma coisa? Você tá inserido nisso há anos e você não percebe que a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Então, para os iniciados no samba paulista, eles vão falar, que legal, ele falou do Geraldo Filme, olha aqui essa sonoridade, mas não está explícito. E isso é muito importante no teu disco. Faz uma faixa onde você fala os nomes do cara, onde eu falei, será que tá pronto o disco? Aí o filho da mãe, meia hora depois, me mandou esse texto. Nossa. Caraca. Tipo, puto também, que não tinha entrado em nenhuma parceria comigo no disco, né? Aí depois não teve como recusar, né? Aí eu olhei e falei, filha da mãe esse Rodrigo. Aí eu chamei o Dentinho, o Dário, o André Peruca, que eu não tinha conseguido chamar eles para gravar nenhuma percussão, e fiz essa batucada. Aí eu pensei muito naquela coisa naquela coisa pré-rap, que era o poema em cima do ritmo. Acho que eles chamavam Rhythm and Poetry. Tem até um cara que não é isso, mas é de dub, que é o Linton Kwesi Johnson, que eu gosto muito. Eu já vi uns gringos falando que é um cara recitando um poema intenso, assim, e no fundo rolando aquela batucada pesada. Eu falei, vamos tentar fazer isso com samba. Aí eu gravei uma batucada assim, bem cadenciada, bem pesadona, e fui recitando. Sim. E aí virou essa faixa. Não, maravilhosa, Tipo, sim. ela foi composta em 15 minutos pelo Rodrigo e foi gravada em meia hora com eu recitando o poema. Foi a última, ainda bem que entrou, nossa. Ainda bem que entrou, porque ela ficou muito forte, né? Sim. Quase uma reza, né? Exato, e você traz ali os grandes baluartes e mostra que o caminho, né, como o caminho foi pavimentado e como ele ainda segue, né? Então, aí eu fiz a primeira versão, aí fui mostrei pro Renato Dias e falou, tá bonito, mas você não vai falar do Beltrano, do Ciclano e do Beltrano, porque você falou do Ciclano, você tem que falar do Beltrano. Não, mas no final você pontua ali, ó, esses são apenas alguns, né? Aí eu regravei uma segunda, aí eu mostrei pro Caçu, ele falou, tá, bacana, mas você esqueceu do Beltrano, do Ciclano. Aí eu Mas é louco, né? Porque quando você parte de um lugar que você não conhece nada, não tem nenhuma referência, de repente é um mundo. É um mundo. Foi essa a minha impressão. Eu falei, gente, eu puxei um fio, sabe quando você puxa um fio e vem 50 peixes assim? E aí foi a uma hora, eu falei, não, agora essa lista encerrou. Aí eu fiz essa frase, esses são alguns do que eu conheço, que eu respeito, mas existem muitos outros, meu respeito para todas as velhas guardas, meu respeito a todos os antigos e... Enfim, essa lista é enorme e está aberta. Aí, né? Você sente que depois... enfim, agora que você mergulhou um pouco mais nisso, daqui para frente, assim, você tem vontade de gravar mais trabalhos nesse sentido? Tenho. Aí tem também o trabalho com o clube, né, que continua e tem novidade pintando, né? Sim. Se você quiser falar disso também um pouquinho. Esse trabalho foi bacana porque primeiro me deu um refresco no clube, assim, me deu uma... Eu larguei um pouquinho também a administração do clube, tem ali umas pessoas cuidando, o Gringo está cuidando muito bem, a Kika, que é a esposa do Gringo, está cuidando muito bem, me deu eu estou indo para o clube a gente do clube, a gente gravou esse disco que está super bacana, eu estou muito feliz com ele, e está muito gostoso tocar com o clube. Eu sinto que ainda, enquanto a gente tiver saúde, porque está todo mundo meio velhinho lá já, a gente vai continuar fazendo essa coisa, essa história do clube. E é muito gostoso eu fazer esse trabalho de samba. E está sendo uma redescoberta para mim. Eu indo cantar um repertório diferente, chamando nos shows. Tem essa coisa do samba, essa coisa meio umbutu de você chamar pessoas para participar e as pessoas vão lembrando de sambas. É mais simples que o clube. É mais gostoso. Então, é um caminho ali, um segundo caminho que você abriu para mim, muito legal. Eu estou muito feliz. Não pode fugir um pouco do eixo, assim, né? Abrir espaço para improvisação, você diz, assim. Então tem uma coisa... não é isso, porque no clube também a gente traz muita gente para dar canja, é um palco aberto que a gente recebe muito convidado, mas eu sinto que no samba rock a gente meio que teve que inventar alguns formatos musicais. No samba não, esse formato existe.
E é uma coisa que quando você tá ali naquele formato de roda com aquela batucada, com aquele cavaquinho, se sentar um cara ali, ele vai lembrar de 400 músicas, o outro vai lembrar de 400 músicas que você pode tocar ali. No samba rock, talvez não. Existe uma coisa mais de arranjo, de instrumento, tem que ser um pouco mais pensado. No samba é mais fluido. Entendi. É mais construído o estilo, é mais sedimentado. E você sentiu que hoje em dia você frequenta mais espaços de samba? Você tem algum lugar em específico que você foi e foi um marco, alguma coisa? Não o Colombolo, que o Colombolo a gente já sabe, né? Sabe que foi, mas algum outro espaço que... O samba do Congo foi maravilhoso. O pessoal do Ibira, o samba da vela, todos os lugares que de certa maneira, assim, as pessoas me conhecem pelo clube, me acolhem com o maior carinho pela minha história com o Clube do Balanço. Quando eu falo, então, eu tenho sambas aí para cantar, a pessoa fala, canta aí. Bacana. Então é bacana. Vai bem, assim. Eu tenho feito muito isso, aliás. Eu tenho ido em comunidades de samba, que tem muitas em São Paulo. É uma loucura, né? Mapeadas ali, mais de 70, né? Fácil, né? Tem muita coisa mesmo, né? Aí eu vou, o pessoal fala, você é do clube? Eu sei que você tá... Eu falei, sou. Pô, vem aí. Eu falei, eu vou cantar umas do clube, mas eu vou cantar uns sambas mesmo. A pessoa fala, tá bom. Aí eu vou lá, canto 2, 3 do clube, canto os meus sambas novos e beleza. Tô ali abrindo o caminho, descobrindo novas histórias, descobrindo novos músicos, novas... Possíveis parcerias, né? Muita parcerias. Coisa. É bem legal. Um encontro também muito bacana que eu tive por conta desse disco foi com o Iveson, que a gente criou a gente descobriu ali aquela amizade de infância reprimida. Nossa, que legal. E a gente até já fez música. Ele participou agora do disco da Roberta também. Roberta Oliveira. Da Roberta Gomes. Roberta Gomes. Isso, queria falar dela também, olha, verdade. A gente não falou do Carlinhos Vergueira, tanta gente. Não falamos do Carlinhos e da Roberta. Vamos falar do Carlinhos e da Roberta, então. Vamos lá. Da Roberta, só puxar assim, uma questão que eu acho bem interessante, né? Por exemplo, a Tereza, ela tá com vocês no clube desde o início. Desde a fundação. E cantando e tudo mais, e dando um show, como ela sempre faz. E aqui nesse registro aqui do Samba do Marcos, você tem parcerias com a Roberta Gomes, que é sua parceira já há muito tempo, ela também figura ali em outros registros do clube, mas aqui ela está cantando com você, né? E tem uma parceria aqui com a Uli Costa, que é do Sandália de Prata, enfim, mulherada também na linha de frente do samba rock. E quando a gente fala das referências dessa cultura, que não é bem o estilo musical, mas que a gente consegue reconhecer ali, não adaptar, mas você pega alguns artistas e categoriza ali, porque é isso, ela encaixa na dança, é uma coisa que é verdade. Né, uma coisa natural. E pensar nessas antigas referências, você lembra de mulheres? Nomes marcantes, assim? Olha... Para o samba rock, né? Mesmo no samba, a gente sabe que o BO que foi a vida da Ivone Lara, por exemplo, para se colocar como compositora, é um meio super machista, né? É muito machista. E a mulher é sempre colocada num jeito, é cantora. Mas não é realmente uma coisa incorporada. Eu particularmente adoro. Eu tenho várias parceiras mulheres como parceiras de composição. Eu gosto muito. Eu tenho a Janaína Lima, a Janaína Pereira, a Roberta Gomes, a Tereza, eu tenho parcerias musicais com ela, a Uli, que foi uma parceria super feliz. Eu gosto muito de compor com mulheres, mas realmente não tem. No samba rock tem a Uli, tem a Roberta, que era dos Opalas, a própria Roberta Gomes. Sim. Mas é mais uma nova geração, né? É mais Se você uma olhar nova geração. lá para trás, né? A gente falou um pouco antes da Giovana, né? Que é um nome que se destaca, pelo menos. Mas ela foi assimilada pelo samba rock. Ela acredito que ela não se considera como samba rock, né? É porque ela tem um disco muito fora da casinha do samba carioca também. Sim. E Quem tem carinho me leva. Acho que esse é o título. É maravilhoso esse disco. A gente estava falando desse disco esses dias, assim, que
é um disco que eu acho que encanta tanto a moçada mais nova, porque o Curumim refez vários shows com ela, tocando esse disco, né? Sim. Mas respeitando os arranjos, que são muito interessantes. Eu desconheço alguma coisa gravada e pensada como esse disco da Giovanna. É muito bacana. Aliás, ela está fazendo um disco novo e o clube vai participar, vai fazer uma faixa. Olha, mais uma novidade aí. Mas é um pouco isso, porque é um disco que tem bateria, é um disco que tem um certo pique pop, assim, tem cavaquinho, é super rock and roll, é um disco pesadão, assim. E não parece... Fora os temas, né, que são super... Sim. Pra época, não sei se esse disco é de 70, um negócio assim. 70 e pouco, né? 75, 76, acho. Quem tem carinho me leva, corta que eu quero dar. Isso. Imagina uma mulher falar isso. Ela foi irreverente. Ela foi irreverente. É muito legal. E o Carlinhos? O Carlinhos, que é essa aproximação e o convite para gravar também. Eu comecei a falar do Carlinhos contando do Jesus, que é o produtor, que foi o caminho para o Carlinhos, né? Então, Jesus produziu, foi super importante, ele se envolveu muito com a história toda. E, numa certa altura, ele falou... Eu conheci uma pessoa, porque enfim, não sei onde ele conheceu... Você já ouviu falar do Carlinhos Vergueiro? Eu falei, Jesus, Carlinhos Vergueiro, parceiro da Dona Irã, super legal. Então, eu conheci ele, eu falei que eu estou fazendo um disco de samba paulista. Quando eu falei que eu estava fazendo um disco de samba paulista, ele falou, eu produzi o disco do Geraldo Filme. Né? Sim. Vamos aproximar ele aqui, mostrar. Eu falei, pelo amor de Deus, faça isso, né? Nossa, que legal. Então aí ele chegou, eu não conhecia ele. Aí eu falei, ele foi lá no estúdio um dia que a gente estava gravando, ficou ouvindo, assim. Aí ele contou, você sabia que eu produzi o disco do Geraldo Filme? Eu falei, sei, eu leio ficha técnica. E aí ele contou 1 milhão de casos dele com o Geraldo, com a Dona Irã, com a história do samba de São Paulo. Falou que ele é de São Paulo. E falou, e contou aquele mundo do que era gravações, do que era na época dele, ali na década de 70, de como que não se gravava bem samba em São Paulo, aí vinham os percussionistas para cá, mas que depois aprenderam. Enfim, ele contou vários causos sobre essa questão de Rio, São Paulo, sambas e tal. Aí eu falei, você não quer participar do meu disco? Você me dá essa honra? Ele falou, claro, mas eu quero participar da música do Geraldo Filme. Óbvio, né? Parceria sua com o Luiz Wagner. Com o Luiz Wagner, que, feita há tempos e guardada na gaveta há tempos, Olha, né? que coisa interessante, né? Que poderoso que é a música, né? É verdade. Olha, uma parceria minha com o Luiz Wagner acabou atraindo o Carlinhos e falando de um quarto que é o Geraldo Filme. É bonito. Posso pedir para você tocar ela um pouquinho? Claro, vamos lá. Mas antes, Matólia, eu já vou ter que, inclusive, pedir para a gente se despedir do pessoal que acabou o nosso tempo. Falei que ia dar muito assunto. Mas a gente encerra com essa música, parceria do Matólia com o Luiz Wagner, e no disco interpretada com o Carlinhos Vergueiro. Agradecer imensamente aí você ter aceitado esse convite, obrigado, compartilhar Kátia. tantas histórias super ricas aqui com a gente. E vamos deixar um convite para a galera. Você vai estar domingo agora, né? Na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. Na frente do SESI, ali do prédio da SESI. Isso, vai estar com o clube. Com o Clube do Balanço. O Clube do E Balanço. eu vou estar na Casa Barbosa com o Samba do Marcos. Eu falei que eu ia ver antes da entrevista, eu não vi. Estamos ao vivo, desculpe, vai dar certo, só um minutinho. É em agosto, quarta-feira, 21? Não. Mais uma chance. 28? Não. 14? 14 é quarta que vem. É quarta agora. Não, é setembro, gente. É setembro? Ai, meu Deus, desculpa. Então vai dar tempo pra galera se programar. Mas vai ser um show aqui desse lançamento aqui, Samba do Marcos. Sim, vai ser do Samba do Marcos. Quem quiser escutar esse disco, ele tá à venda, né? Tá à venda e também tem disponível nas plataformas digitais. Perfeito. Como é que eu pude esquecer a data? O show do Samba do Marcos na Casa Barbosa vai ser dia 11 de setembro. Maravilha. Uma data... icônica. Mas é isso aí. Brigadão, viu, Marco? Kathleen,
Parabéns para todos vocês por esse trabalho bacana de divulgação do samba que vocês fazem. Somos Resistência. Parabéns. Vamos encerrar aqui. Obrigada, pessoal, pela audiência. Agora com violão, né? O violão tá rolando? Então tá bom, vamos lá. Desculpa a nossa falha. Vamos lá. Homenagem ao Geraldo Filme. Quando vi Geraldo Filme, eta nego mente firme. Na minha vida é o batuque que manda. Na minha alma é os... Quem reside é o samba. Nas quebradas de São Paulo, pelas trilhas do batuque, esse samba que é no surdo, é na raça, é no muque. O apito tocou pra chamar os bambas e o povo subiu pra cantar o samba. O apito tocou pra chamar os bambas e o povo subiu pra cantar o samba. Quando vi Geraldo Filme, vi que o samba é pra gente. Nossa vida pela lente de um bamba. Samba bom é quando é o povo que canta. O tambor só no repique, no batuque em Pirapora. Samba bom quando começa, pra acabar nunca tem hora. O apito tocou pra chamar os bambas e o povo subiu pra cantar o samba. O apito tocou pra chamar os bambas e o povo subiu pra cantar o samba. Quando vi Geraldo Filme, vi que o samba é uma lente, que o sambista enxerga a vida da gente. Ele enxerga um mundo bem diferente, que a tristeza também pode ser bela e a distância faz ficar perto dela. Sou sozinho, mas pertenço ao mundo. Toda a vida às vezes vale um segundo. O apito tocou pra chamar os bambas e o povo subiu pra cantar o samba. O apito tocou pra chamar os bambas e o povo subiu pra cantar o samba. Quando vi Geraldo Filme, eta nego mente firme. Quando vi Geraldo Filme, eta nego mente firme. Geraldo Filme, Geraldo Filme.